Vamos abrir a Bíblia? Abra lá comigo, Salmos 46. É uma palavra continuativa. Pela manhã trabalhamos o primeiro ponto. E quem é como o nosso Deus? Próximo domingo eu vou pregar sobre o jardim. A conferência das mulheres aí, ó. A essência, o jardim, né? Então, próximo domingo, se você quiser ouvir uma palavra pela manhã e noite sobre o jardim de Deus, poderá acompanhar e vir estar conosco. Quando você estiver com a sua Bíblia aberta, diga assim: eu achei. Amém. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão e deixa a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu estou lendo aqui na NVI. Olha o título desse salmo, lá em negrito: para o mestre de música, dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Esse salmo é um cântico. E, reforçando o que nós já falamos, ele tem alguns espaçamentos entre eles. São 3 blocos, esse salmo. Do 1 até o 3, do 4 até o 7, do 8 até o 11. Então ele tem 3 intervalos, esse salmo. E se você olhar bem no salmo, algumas bíblias você vai ver, por exemplo, depois do versículo 3, uma palavra interlúdio ou pausa. Se você descer até o versículo 5, tem outra pausa. E você vai ver depois do versículo 11, outra pausa. Quantas bíblias aqui aparecem essa escrita? Faz assim com a sua mão. Bênção. O que essa pausa vai nos mostrar? Isso aqui é um interlúdio. É como se você cantasse a primeira parte da música, desse uma pausa, ou seja, um fôlego, e entrasse no refrão. E aí você cantava o refrão, dava uma nova pausa, busca o fôlego e entraria na próxima estrofe. Não tem como alguém cantar, né, Lucas? Só o Lucas. Eu acho que o Lucas faz isso. Você canta a música todinha assim. Se paz a mais doce, verão de lugar, se dor a mais forte que Deus. Você não consegue cantar a música toda, sem respirar. Então o salmista está mostrando para nós algo muito importante para a nossa vida. É preciso parar, respirar, ser renovado para dar continuidade. Não tem como a gente seguir uma vida desenfreadamente, seja a área que for, o que estamos fazendo, sem uma pausa, sem um renovar do espírito, sem um renovo no fôlego da vida dentro de nós, sem um renovo espiritual na nossa vida. Paulo fala isso em Romanos 12, aonde essa renovação vem na nossa mente. Então, quando nós, a canção, o cântico está mostrando o que para as nossas vidas? É preciso parar, é preciso respirar, para que haja continuidade. Amém até aqui? Então o salmo vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Agora faz assim, ó. Aí solta. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Respira fundo de novo. Não te ouvi. Faz de novo. Solta. Te dá um alívio? Não dá assim uma leveza? Aí vai de novo. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. De novo. Feche seus olhos. Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados
pelo fôlego da vida nessa noite. O teu ruar, o teu vento, o teu soprar, vindo sobre nós, seremos completamente tomados pela tua paz. Ficaremos leves, não mais pesados, não mais, Senhor Deus, carregando as tribulações da vida, mas lançando sobre o Senhor todas as dores, traumas, feridas, perseguições e os dias maus. Por isso, Pai, traga isso nessa noite sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro ponto que nós trabalhamos de uma lição nesse salmo aqui, é que o salmista, mostrando para nós esse cântico, ele já começa declarando quem Deus é. Esse foi o primeiro ponto. Conheça o coração de Deus por quem Ele é. O povo de Deus tem cantado inúmeras canções. O povo de Deus tem adorado. Tem pessoas hoje que estão escrevendo canções proféticas, lendo a Bíblia no secreto, estão escrevendo canções poderosas. E boa parte dessas canções que nós temos ouvido, inclusive o que você cantou, praticamente todas elas aqui nessa noite, tem a ver com exaltação ao Deus Todo-Poderoso. É um reconhecimento da igreja, reconhecimento da terra, dizendo quem Deus é. E isso é extremamente importante, porque durante muito tempo, nós ouvimos e cantamos canções, que também são canções bíblicas, mas sempre na linguagem, na fala, com a sua alma, ou para a alma. Alguém perdeu alguma coisa, alguém foi roubado, alguém foi extorquido, e aí vem a música, trago de volta o que é meu, restitui, eu quero de volta o que é meu. É bíblico? Claro que é, está em Joel. Mas essa canção, ela está sendo declarada numa perspectiva de um Deus que faz coisas ou precisa fazer também para mim. Não faz sentido para você? Você está cantando, Senhor, traga de volta o que é meu. Ou seja, Deus, faz isso em meu favor. E está tudo bem, é Bíblia. Mas, irmãos, o salmista, o Salmo 46, está mostrando para nós, os levitas, os coraístas estão mostrando algo fundamental para a igreja nos dias atuais. Que antes de cantar o Deus que faz, ela precisa ter no seu coração, porque a boca fala do que está cheio, o coração, o Deus que é. Então ele vai fazer como ele já fez, ele vai realizar como ele sempre realizou. Mas, irmãos, a terra precisa declarar o Deus Todo-Poderoso sem que ele faça nada também, só ser um canal de adoração. Amém até aqui? Então, conheça o coração de Deus por quem Ele é. E eu falei, conhecer não é saber, conhecer não é ver, conhecer é ter intimidade. Saber tem a ver com informação, intimidade tem a ver com aliança. Diga assim, intimidade tem a ver com aliança. Então o salmista, no 25:14, diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que os temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Então Deus quer revelar segredos para nós, mas como Ele vai revelar? Aos íntimos, não os de longe, não os que só querem as multiplicações, o fazer de Deus. Não, Deus quer se revelar àqueles que conhecem o seu ser, a sua essência, a sua vida. Como é bom, irmãos, nós temos filhos. Quem é pai aqui sabe. Imagina você, o seu filho, fala assim, pai, me dá isso, pai, faz isso, pai, eu quero isso, pai, eu desejo aquilo. Como é bom a gente chegar às vezes, como eu volto às vezes, falo assim, pai, eu estava com saudade, pai, o senhor está bem, pai, como é que o senhor está, como é que foi as coisas lá, como é que, me conta. Ou seja, ela não está querendo o presente, que eu sempre trago, mas a pessoa quer saber de dentro, o que está aqui dentro. Irmãos, como isso é precioso para nós, como família de Deus, você conhecer o outro e não desejar o que o outro tem para te fornecer. Isso é uso muitas vezes. Então nós podemos seguir o exemplo desse salmo, reconhecermos quem Deus é. Isso é por meio da aliança. E também
trouxemos o momento em que o rei Josafá vai ser cercado pelos inimigos, e Deus vai dizer: Josafá, essa guerra você não vai batalhar, essa guerra eu vou lutar por você. Mas olha que interessante, nesse mesmo texto, lá em 2 Crônicas 20, você vai perceber que o povo, o exército está atrás, e o povo, os levitas, estão à frente do exército. E o que eles estão fazendo? Eles estão adorando, eles estão exaltando, eles estão glorificando a Deus. E diante desse cenário, o que Deus faz? Deus, por meio dessa adoração, vem com a sua provisão, os seus recursos, ele entra lá no exército inimigo, coloca emboscadas, eles guerreiam entre eles, e aí depois Deus fala assim: Josafá, vai lá só recolher os despojos. Glória a Deus. Um povo adorando, reconhecendo a sua divindade, o seu poder, e Deus operando lá no meio do arraial dos inimigos, e a confusão acontecendo, e o povo não precisou nem pegar em armas. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Deus, amada igreja. Tem guerras que você vai ter que batalhar, mas tem guerras que Deus fala assim: eu vou batalhar por você. Você recebe isso? Então está lá no YouTube já. Número 2, segundo lugar que Deus ministrou no meu coração, a verdade desse texto aqui. O Deus que se faz presente conosco. Se você olhar para os versos 4, ele vai dizer assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. O Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Então o salmista está mostrando para nós que, ao reconhecermos Deus quem Ele é, nós também iremos reconhecer que Ele se faz presente, ou seja, honrarmos a presença dEle. E como é lindo, e como é maravilhoso a igreja de Cristo hoje entender que não precisa só adorarmos a Deus quando Ele se manifesta, mas nós podemos adorar a Deus só de reconhecermos que Ele está na casa. Porque a Bíblia vai mostrar para nós exatamente isso. Um povo que adorava a Deus, e depois um povo que estava dando as costas para Deus. Qual é a diferença? O que aconteceu? Por que o povo mudava o coração? Porque o povo estava acostumado a olhar para Deus sempre no desejo de receber algo. E o povo não estava interessado em ofertar algo. Você está entendendo a diferença? No reconhecer de Deus, a sua presença, você não precisa ser convidado a ofertar, porque você já está na presença de Deus. É igual a gente orar, Senhor, nos abençoe. Estamos orando errado, vou ensinar isso semana que vem. Nós temos que orar assim: Senhor, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Em Cristo Jesus. Então nós não precisamos pedir por bênçãos, elas já foram liberadas. Nós só precisamos obedecer, seguir as instruções e andar a verdade do Senhor, porque Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. E diante desse tempo nós estamos no lugar certo, diante das mãos certas, no ambiente certo, nós vamos experimentar as bênçãos do Senhor. E Ele está falando aqui, irmãos, a respeito de Jerusalém. Diz cidade de Deus, e a cidade de Deus ela é Jerusalém. Se você ler lá Apocalipse, ele está construindo o quê? Uma nova Jerusalém, a cidade eterna do nosso Deus. Sabemos que Deus se manifestava em Jerusalém, e Ele estava no templo. Quando Salomão constrói o templo, ele consagra a Deus, Deus vai lá e opera, Ele se materializa, Ele se revela naquele ambiente, e o pessoal vê a Shekinah de Deus, aquela fumaça representava. Podemos ir antes, como Moisés na sarça, falando com Deus, e diante desse tempo, pessoas foram transformadas, só de Deus estar presente naquele lugar. A presença de Deus, ela traz isso para as nossas vidas. E há momentos em que o povo de Deus e a igreja, ela se vê tão encurralada, ela se vê com tantos problemas e lutas,
que ela se distancia, ela não percebe mais a presença do Todo-Poderoso naquele lugar. Irmãos, há pessoas, infelizmente, que elas vão caminhando e elas não têm mais aquela devoção de conversar com Deus quando ela está, por exemplo, sozinha. É você reconhecer que Ele está, eu já contei várias vezes isso, é você andar, é você estar no shopping, é você estar às vezes no carro, e você ter assuntos com o Espírito Santo, é a presença dEle. Então, os versos 4 a 7 vai nos mostrar que Deus, Ele se fazia presente naquele lugar, e a ideia é Jerusalém cercada aqui, Jerusalém está encurralada, e aí nós podemos traçar esse paralelo com 2 Crônicas 32, no momento em que o rei Ezequias, ele vai ser cercado, ele vai ter ali inimigos, né, o Império Assírio cercando, e eles vão experimentar ali uma ofensiva da Assíria, Senaqueribe, e vão levar ali as 10 tribos, vai ter ali o momento do asilo, né, do Império Persa, e nós sabemos que muitas vezes Deus usou desse mecanismo para tratar o seu povo, mas eu queria trazer para você o Deus que se faz presente em meio aos encurralados. Eu falei encurralamentos. Não, inventa uma palavra às vezes aqui, você diz amém aí, tá? E às vezes nós não percebemos, porque o tamanho do exército é grande demais. Muito grande. Mas lembra do profeta Eliseu? O servo dele vem, desesperado, vê, meu Deus, Eliseu, o exército inimigo está aí fora, a gente está frito. Aí Eliseu vai lá fora, eu falei assim, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele veja. E os olhos são abertos, ele começa a ver a carruagem de fogo, os anjos, querubins, serafins, o exército de Deus já estava por detrás. Nessa noite, Deus quer abrir os seus olhos espirituais, Deus quer abrir os teus olhos de fé, porque nós muitas vezes olhamos esse cercar. Quando o exército inimigo vinha, ele cercava a cidade, ele ficava ali sitiando, cercando, e aí cortava o fornecimento de água, cortava o fornecimento de comida, não chegava comida, não tinha plantação, não tinha nada. Então a cidade, aquele ambiente ia ficando o quê? Pobre, seco, sem vida. Então eles se rendiam. Então a partir desse momento nós estamos com Ezequias, no capítulo 29 de 2 Crônicas, se você puder, acompanha comigo, 2 Crônicas, capítulo 29, que vai trabalhar esse contexto também do cercar. E aí quando Ezequias é levantado por Deus, você conhece a história do rei Ezequias? O rei Ezequias é levantado por Deus num tempo onde não tinha mais exército, não tinha mais nada, um tempo de seca, um tempo de destruição. Ezequias forma, Ezequias trabalha, Ezequias ele vai começar não montando simplesmente um exército, mas Ezequias ele vai fazer algo antes, e que eu quero que você preste bem atenção, nas demandas que Ezequias não deu crédito para priorizar a presença de Deus. Estou falando de presença. É nesse tempo aqui, 2 Crônicas 29, e quando, a partir do verso 1, Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Para aqui um pouquinho. Irmãos, a primeira coisa que o rei Ezequias fez, não foi levantar um exército, não foi resolver as inúmeras demandas numa nação. A primeira coisa que o rei Ezequias fez, foi reparar as portas, reabrir as portas do templo que estavam fechadas, e ele diz que consertou, convocou os sacerdotes e os levitas, olha isso aqui, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse, escutem-me levitas, está falando de adoradores aqui, tribo de Levi,
Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Ou seja, o templo estava impuro, fechado, cheio de ídolos. A nação, irmãos, ela vivia nesse cativeiro de idolatria, porque estava dentro dela. Então o que o rei Ezequias está fazendo? Olha, temos as demandas, a cidade está devastada, está tudo ruim, não tem exército, mas a primeira coisa que vamos fazer é honrar a presença, porque a presença de Deus já não estava mais ali. Então o desejo do rei, do líder, é dizer assim: antes das demandas, vamos colocar a casa em ordem. Antes das demandas, vamos honrar a presença. Então, se tem ausência da presença de Deus, o que entrou do lugar? Impureza. Eu falei isso esses dias. Ele fala assim: levitas, adoradores, sacerdotes. São duas equipes. Sacerdotes, aqueles que eram representantes de Deus com o povo também. Ou seja, eles ouviam o que o povo falava e levavam até Deus. Deus falava, eles traziam o recado para o povo. É esse jogo, essa dinâmica. Os levitas não. Além dos levitas cantarem, adorarem, eles carregavam pedra, rocha, cargas, trabalhava muito. Não era só Senhor meu Deus. Isso era uma das ações. Falei de você de manhã, pastor Rubem. Você ouviu, você estava online. Porque cantar, irmãos, até eu canto. Diga assim: cantar, até eu canto. Mas adorar é diferente. Irmão, cantar até papagaio, com aquela taquara rachada lá, ele vai cantar, só você ensinar para ele. Agora, adorar, irmãos, é diferente. Ezequias está falando assim: irmãos, igreja, Israel, a primeira coisa, nós vamos chamar os levitas, sacerdotes, esses dois grupos. E vai fazer o quê? Vamos cantar? Ainda não. Vamos adorar? De outra forma. Vamos adorar limpando o templo. Vamos fazer uma faxina. Mas eu penso sempre, irmãos, eu viajo aqui, eu penso sempre alguém se levantando e falando assim: Ezequias, você não está vendo como é que está a cidade? Ezequias, você não está vendo a fila de gente para atender? Ezequias, você não está percebendo o tamanho dos problemas que o Brasil está vivendo? Estou percebendo tudo isso. Mas eu também estou percebendo que a casa de Deus está suja. E por onde Deus vai começar a faxina quando Ele voltar? Pela sua casa. É como se Ezequias tivesse já um vislumbre do futuro. Vamos começar primeiro por aqui, que aqui é o templo, é a casa de Deus. Quando eles vão transformar lá, que João Batista, transformar a casa de Deus em quê? Um covil de salteadores, ladrões. E Jesus vem, derrama a cinta no povo. Então, diante desse cenário, Ezequias tem uma motivação no seu coração. Primeiro presença, depois as outras coisas. E é diante desse tempo que quando Ezequias começa a fazer isso, ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai trabalhando. E isso o povo está ali, está fazendo essa limpeza. Aí quando você chega lá no capítulo 32, o templo está limpo, o povo já está ali, está tudo certo, está fluindo. Ezequias está fazendo o que Deus aprovava. Olha o versículo 1 do capítulo 32. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para construí-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem da água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes. E o riacho que atravessava a região, eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. E aí você tem um trabalho agora aqui de proteção. Agora, irmãos, olha só o verso 9.
Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim diz Senaqueribe. Olha só, o assim diz um homem, e depois você vai ver, assim diz o Senhor, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando, pode deixá-los morrer de fome e de sede, mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Sabe quem está falando isso aqui? Senaqueribe, rei da Síria, ímpio. É um deboche, irmãos. Vocês não têm noção? Vocês não sabem o tamanho do meu exército? Sabe qual era o tamanho do exército da Síria aqui? 185 mil soldados. Só o exército da Síria era maior que toda a população de Israel, de Jerusalém. Você tem noção disso? Quando a gente olha para esse cenário aqui, de alguém confrontando, como é que vocês têm... Pensa hoje, Satanás, seus demônios e os que são usados por ele. Você está pensando que vai ser igreja aqui? Você vai dominar aqui na PUC, na UFPR? Você acha que você vai entrar aqui com esse papinho de Jesus? Você acha que Jesus está com os olhos sobre o Brasil? Você acha que que Jesus está com os olhos sobre a Venezuela? Você acha que a gente vai sair desse lugar? Você acha mesmo que o trono que está aqui, quem manda aqui sou eu? Você acha mesmo? Não é assim, não vai dando uma raiva? Você fica com raiva até de mim falando assim. E a ideia era essa. A gente vai ficando com raiva, irmãos. A gente fala assim, é agora, pega o pedaço de pau, pega estilingue, pega a bazuca, vamos agir. Não dá vontade? Vamos tirar, vamos fazer. Mas Ezequias não faz isso não. O povo de Deus não precisa pegar pau, pedra, não precisa pegar arma, não precisa pegar bazuca. Glória a Deus, irmãos. O povo de Deus tem as armas espirituais. 185 mil. Aí Deus olha, tudo isso que esse homem está falando, assim diz Senaqueribe. Eu imagino já um miserável rindo. Vai tudo virar pó. Igreja, pó. Pastor, pó. Vou matar todo mundo. Aí acha que vai lá na Nigéria, na África, persegue a igreja, vai lá nos países da igreja perseguida, mata todo mundo, destrói todo mundo, e fala assim, viu, a gente matou todo mundo. Irmãos, o céu está de portas abertas, assim, pode entrar, pode entrar, pode entrar. A glória está recebendo lá em cima esse povo que não cedeu. E na terra, o evangelho avança. Perseguição, o evangelho avança. Perseguição, o evangelho avança. Porque a presença de Deus ainda está nesse lugar. Irmãos, quando esse homem aqui, esse povo aqui começa a confrontar, olha o verso 16. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais. Você pensa que acabou? Ele piora. O Senhor, o seu servo, Ezequias. Eles confrontaram e desafiaram Deus, o Senhor e Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor. Não basta só insultar o povo, temos que insultar o Deus de Ezequias, de Israel, e desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus,
ainda falava na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se ao Deus de Jerusalém, como falamos dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos rei e profeta. Irmão, se o rei que está no trono na terra se juntar com um profeta de Deus, porque, e aqui eu quero abrir um parênteses, por que uma nação não prospera? Porque o rei da nação quer governar do seu jeito, e com as suas armas, e com os seus negócios. Agora coloca um rei na terra, uma nação, e coloca o poder profético de Deus sobre essa vida, você vê o que a nação vai virar. Nós lembramos e ouvimos e lemos as histórias de Billy Graham, conselheiro mor de presidente dos Estados Unidos, chamado às pressas para trazer palavra de conhecimento e instruções. Billy Graham foi arrebentado por vários pastores e igrejas no mundo inteiro, mas ele era o conselheiro mor. Irmãos, não são os reis que têm resposta para os profetas, grave isso, são os profetas que têm resposta para os reis. E aí tem aqui uma unidade. Ezequias, eu vi o Senhor em Isaías 6, no alto e sublime trono. Ele desceu, pegou uma tenaz e grudou um fogo na minha língua. Ele mudou minha língua, ele mudou meu coração. Você está entendendo onde é que a gente está entrando agora no profético? Vem comigo, igreja. Olha onde que Deus está entrando aqui, irmãos, na história. O profeta Isaías está conversando com Ezequias. Ezequias, eu conheço esse Deus. Ele tocou em mim. Eu vivia no meio de um povo de lábios impuros. Eu falava de uma forma impura, mas ele tocou em mim, é nele. Agora, Ezequias, nós temos que nos juntar. Então Ezequias fala, então vamos clamar. Eles estão em unidade, autoridade máxima na terra, rei, e autoridade de Deus na terra, profeta. Ou seja, alinharam com a visão de Deus. Amém, irmãos? Eles estão conhecendo o coração de Deus. Irmãos, dois ligando na terra, onde que Deus vai ligar? Aleluia! Se dois ligarem na terra, Deus vai ligar no céu. Por quê? Porque tinha uma sintonia. Ezequias está orando junto com um profeta chamado Messiânico, o profeta que vai revelar e trazer a mensagem de Jesus em todo o seu livro profético. É uma miniatura da Bíblia. Ezequias não está conversando com qualquer pessoa não, irmão. Ele está conversando com Isaías, o profeta messiânico, que escreveu os 66 capítulos, toda a Bíblia em um único livro, que ele vai escrever: Emanuel, Deus conosco, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. É o Isaías que está escrevendo, irmãos, é o Isaías que está orando com Ezequias, e nós hoje, irmãos, somos as vozes proféticas hoje. Somos nós, a igreja, o povo de Deus, são os sacerdotes, os levitas, os adoradores. Então o texto vai continuar mostrando que, e o Senhor enviou 1 milhão de anjos. É esse que está aí? Põe na tela. Eu quero que você leia comigo esse texto aqui, porque é esse texto que vai te alimentar amanhã, não naquela batalha. Porque o Senaqueribe hoje pode ser boleta. Vem os boletins atrás de você, não é verdade? Vem aquela bênção lá, aquele chefe maravilhoso. Vem as notícias, vem o pneu que fura, o motor que arrebenta. Receba, novo. Aí você está lá em guerra familiar, está lendo nada espiritual, você vai lembrar disso aqui. Opa, o pastor falou, se quiser tirar foto desse texto, publica no teu Instagram, publica nas tuas redes, coloca lá: quem governa aqui é o meu Deus. E aí no meio das batalhas, as afrontas acontecendo, os inimigos se levantando, todo mundo contra você, 185 mil soldados loucos para te matar. Aí você faz o quê? Eu vou para sempre, não vai ganhar, então eu vou clamar. Aí Deus fala assim:
fica tranquilo, essa batalha é minha. Vamos ler junto? O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei da Assíria, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Pastor, tem 185 mil, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a minha igreja, clama igreja, clama igreja, clama Israel, clama o teu Deus. Deus, irmãos, não desceu, Deus enviou um anjo e matou todo o exército da Síria. Um anjo, irmão. Um anjo. Fala para quem está do lado assim, ó, sacode assim, um anjo, irmão. Imagina Deus mandando 10, 20, 1 milhão de anjos. Como é que o povo está com medo, irmãos? Como é que a igreja está acuada hoje, irmãos? Essa mensagem é para mim, é para você, é para a igreja, para a liderança. Essa mensagem, irmãos, é para o povo de Deus entender que quem está sentado no trono é Deus. Mas teve que ter um profeta, teve que ter um rei que se juntaram assim, clamamos ao único e soberano Deus. Irmãos, eles não mexeram uma palha. Nossa, isso mexe comigo, não mexe contigo? Meu Deus, a gente tem que ler a Bíblia assim, irmãos. A gente não pode perder isso de vista. Assim, o Senhor salvou Ezequias. Tá mole aqui, né? Acabou tudo. Irmãos, mas quem clamou? Põe para mim Isaías 64. As mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por uma nação? Todas. Irmãos, é plural. Link aqui, todo mundo ficou sabendo que um anjo matou 185 mil soldados. O testemunho não somos nós que causamos. O testemunho é obra de Deus em nós. Você está entendendo isso aqui? Agora você para a prática. Pastor, você está dizendo o que com isso? Que tem coisas que você só vai clamar a Deus. E Deus vai mandar uma resposta, uma direção, uma palavra. Agora eu te pergunto, quanto tempo nós estamos consultando a Deus? A gente tem parado e falado assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou acabado aqui. O Senhor sabe que tem um exército contra mim. O Senhor sabe das lutas que eu estou passando. Senhor, manda só um anjo daquele. Aí, irmãos, a religiosidade entra na gente, e a gente às vezes vê tanto problema e luta, que a gente não quer enxergar os anjos ministradores de Deus. Quem vai orar no Isaías 64? Se rompesses os céus e presença, os montes tremeriam diante de ti. Deixa o texto aqui. Olha o que o salmista está falando. No verso 6 de 46, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra derrete. Irmãos, é como se estivesse cruzando aqui dois textos. Isaías com esse salmo dos coraitas. Os montes tremeriam diante de ti. Não tem monte que vai ficar parado se Deus chegar. Quando Deus chega, o monte vai ter que tremer, irmãos. E se não tremer externamente, vai tremer você por dentro. Ele abala as estruturas internas que ele fez lá em Isaías 6. O nível da santidade de Deus, irmãos, faz um tremor dentro de mim.
Tem que desconstruir coisas, irmãos. Para a gente ver o Senhor, para a gente conhecer o Senhor, aí tem que tirar o que é velho. A gente tem que tirar o podre, as impurezas, e Deus entrar ali e fazer algo lindo e maravilhoso. É por isso que o verso 2 vai dizer: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. 3, pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, tu descestes, e os montes tremeram tudo diante dele, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, outro Deus, ninguém viu outro Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o nosso Deus, irmãos? O nosso Deus é o Deus poderoso. Ele entra nas nossas batalhas. Ele manda um anjo e vence 185 mil. Esse Deus glorioso, Ele vem aniquilar todas essas enfermidades, esses demônios, essas ações. Esse Deus está diante de todas essas ações. E todas essas ações terão que se dobrar diante dEle. Esse é o nosso Deus. Então amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, talvez você não veja 185 mil assírios. Então você falar assim: Senhor, se o Senhor mandar só um anjo nessa escola, né, Vânia? Só um anjo, né, Ricardo? Só um aqui nessa empresa. Irmãos, eu estava no Pará, e uma família me chamou para orar numa empresa. Estão construindo um frigorífico. Esse frigorífico, ele vai ser provavelmente o maior frigorífico do Brasil, se não do mundo. Eles vão exportar, a ideia é um canal que eles vão desenvolver ali. O projeto tudo pronto, já está em obra. E esse frigorífico, a ideia é exportar carne para o mundo inteiro. E aí o rapaz me chamou e falou assim: pastor, eu gostaria muito que o senhor fosse lá na minha empresa, a gente está em obra. Eu falei assim: eu só posso ir segunda, que é o dia que eu vou embora na madrugada de segunda para terça. Não, vai lá segunda de manhã. Chamei o pastor Judá, que é o pastor da igreja, fomos lá. Quando eu cheguei na propriedade, irmãos do céu, são quase 10 mil metros quadrados, só de obra. Só de obra. O terreno deles, você é bom de cálculo aí, são mais de 43 hectares. Depois, Edson, faz essa conta aí, você é um engenheiro matemático aí. Irmão, pensa em quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros. Aí eu fiquei olhando assim, falei: gente, essa terra não acaba nunca não, vai dar no céu. Ele: pastor, é mais ou menos isso. E eu cheguei, eu falei assim, quando eu pisei no lugar que já estava assim, já com chão batido, concreto, ele falou assim: pastor, antes do senhor orar aqui, eu quero levar o senhor numa salinha. Eu falei: tá bom. E eu subo a escada, éramos em 8, quando eu cheguei na sala assim, eu falei assim: nossa, parece um quarto, eu só que estava no chão batido ainda, as janelas. Aí ele falou assim: mas alguém te disse? Eu falei assim: não, esse aqui é o quarto, pastor, é o quarto do profeta. Irmãos, o primeiro cômodo que eles fizeram, e que dá de frente, é o primeiro cômodo antes de você, praticamente, quando você entra, passa pelo portão de acesso, eles fizeram um quarto, para quando pastores vierem para a cidade, lideranças, dormirem lá. Irmãos, ele podia fazer o dele, tinha dinheiro, né? Acho que tinha dinheiro para fazer tudo aquilo, né? Ele fez um quarto, para hospedar líderes, pastores, músicos, que se alguém convidar no estado e quiser ficar ali, é de graça. Quem foi que fez um quarto para o profeta? Eu acho que tem essa história na Bíblia. Ela fez o quarto porque ela entendia a preciosidade da presença. Será que a gente está criando cômodos, construindo ambientes, só para Deus se manifestar a sua presença? Quem é a igreja, povo? Construtores de ambientes para Deus se manifestar com a sua
presença. A igreja não é para construir prédio primeiro, a igreja não é para construir sala primeiro, a igreja não é para construir projetos primeiro, a igreja precisa construir um ambiente de glória, de intercessão, de adoração, de palavra, para que Deus olhe e fale assim: tem um povo ali me desejando, tem um povo ali me honrando, tem um povo ali intercedendo, tem um povo clamando, me honrando, então é ali que eu vou me manifestar. Aleluia! Isso mexe comigo, porque a gente prepara tudo para os outros e deixa Deus lá. Não, primeiro para o Senhor. Irmãos, eu fiz uma oração daquelas. Quando eu comecei a orar, Deus, acho que Deus me tomou. Eu falei assim: em nome de Jesus. Aí eu falei aquela frase, né, que tem que ser a frase profética: assim diz o Senhor. Esse ambiente aqui não vai só exportar carne. Esse ambiente vai exportar missionários, pastores. Irmãos, o cara que se ajoelhou no chão, começou, chão batido. Eu falei assim: não se ajoelhei não, está sujo. Irmãos, ele se ajoelhou e ergueu. É isso que eu estou pedindo a Deus, pastor. Promotores do reino. Quem é empresário aqui, quem tem negócio, fica de pé. Pode ser o que for. Vender bala juquinha, fica de pé. Quem é empresário, fica em pé. Fale assim com as suas mãos. A igreja erga as mãos para esses empresários, por favor. Irmãos, eu estou contando uma experiência. Essa família não tem mais dinheiro para a obra acabar, para concluir a obra. Inesperadamente, Deus abriu, irmãos, uma janela. Inesperadamente. Eles vão concluir a obra em 2026. O tamanho da obra, irmãos, não tem como a gente medir. Mas eles estão entendendo quem é como o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata. Empresários, amanhã, quando chegar na empresa, antes de qualquer coisa, Senhor, esse lugar não é outro a não ser um ambiente consagrado para a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, teus filhos estão aqui batalhando. Alguns estão muito bem, Senhor. Outros estão passando por algumas situações desafiadoras. Mas lá, Senhor, vai ser o lugar aonde nós cremos que o Senhor vai se manifestar. E nós abençoamos essas empresas, nós abençoamos esses funcionários, abençoamos esses empresários, abençoamos essas famílias e declaramos as provisões do céu sendo derramadas. Abre as janelas, Pai, e esse lugar será um lugar de envio de missionários, será envio de pastores, será envio de ofertas para todo mundo. Senhor, faz desses lugares o que eles nunca viram, nunca ouviram, nunca presenciaram, porque ali é um lugar consagrado a Ti, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Quem é como o nosso Deus? A banda pode vir. O Deus, em último, Deus que faz e nos chama para contemplarmos os seus grandes feitos. Deus Deus se revela a presença e o Deus que faz. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Nós nos alegramos pelo Deus que faz. E se você continuar comigo, o verso 8, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores da terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. É o Deus que está fazendo. Irmãos, nessa última respiração do salmista, nessa penúltima pausa aqui, porque ainda tem a última lá embaixo, ele está fazendo assim, ó. Quando é que o Senhor vai fazer, Senhor? Aí Deus falou assim: eu vou fazer agora. Ele, na primeira pausa, reconheceu quem Deus é. Na segunda pausa, ele reconheceu a presença de Deus naquele lugar. E na outra pausa, ele diz assim: e aí, Senhor? Deus falou assim: eu vou fazer. Ah, irmãos, que lindo isso. É quando Deus fala aqui, ó, eu vou fazer.
O Deus que é, o Deus que está presente, o Deus que faz mediante a sua voz poderosa, é o Deus, irmãos, que para nós é invisível, mas quando você vê as obras dele, torna-as visíveis. E eu, meditando nisso aqui, como é que quebra o arco? Como é que a gente olha para um momento desse e ele fala assim, estou pondo fim às guerras? Irmãos, o Brasil está em guerra ou não está? Está. Se você não está vendo uma guerra, te apresento. O mundo vive em guerra? Sim, irmãos. Você viu esses dias agora? Os 3 presidentes, né, na verdade os ditadores praticamente, da China, da Rússia e da Coreia do Norte. Eu não vou falar os 2 nomes porque eu vou errar aqui. Mas, irmãos, o Putin estava lá com os outros 2. Sabe o que eles estavam conversando, os 3, no corredor? O Putin falando, nós estamos desenvolvendo hormônios para que os seres humanos vivam até 150 anos. E capturar essa fala. E já está na mídia. Irmãos, Deus estabeleceu até quantos anos na Bíblia? 120, irmãos. Aí tem gente na terra falando assim, mas nós somos melhores que Deus. E Deus, irmãos, está assistindo e ouvindo tudo. Ah, é? Então faz. Deus pode autorizar. Então faz. Faz. E aí talvez alguém viva até 150 anos. E fala assim, cadê o Deus? Só tem um detalhe. Estão fazendo coisas que Deus disse para não fazer. Irmãos, uma palavra de Deus, um vento de Deus, não existe mais o mundo. Não existe mais. Em 7 dias ele criou tudo. E consagrou e santificou. Se em 7 dias ele criou tudo, o que é um sopro para Deus? Né, Jonas? O que é? O que é um sopro para Deus mudar o curso do navio, do barco? O que é, irmãos? Uma ordem de Deus, irmãos. Um anjo. E a China mostrou todo o poderio dela de guerra. Aviões, navios, exército, soldados, tudo isso. Então, o que as nações estão fazendo? Estão mostrando os seus poderios. Veja, o Putin vai nos Estados Unidos. O que o Trump fez? Aviões de caça. Está mostrando o seu poderio militar. Está todo mundo mostrando. E o que Deus está fazendo? Chamando a sua igreja para ver o céu. É por isso que o povo fica doido. Tem gente pegando arma, bazuca, tentando provocar chuva no céu. E tem um exército no céu ao nosso favor. Ele envia anjos ministradores. Irmão, nós estamos crendo mais em gente do que em Deus enviar um anjo só. Irmão, nós temos que clamar para Deus derramar os seus anjos ministradores sobre nós. A sua vida sobre nós. Aí ele vem falar assim, eu estou fechando as guerras. Eu estou quebrando essas guerras aqui. Pastor, traz isso para os dias atuais. Casamentos em guerra. Eu cuido de um pai que está em guerra com o seu filho, literalmente. E esse pai chora, geme. E eu falei assim, meu amado, nós vamos entrar nisso juntos. E choramos juntos no atendimento, oramos juntos no atendimento. Troquei mensagens com ele. Eu falei assim, mas você não pode ficar preso no que o seu filho está fazendo hoje. E qual é o nosso desejo, nossa oração? Senhor, põe fim na guerra na mente desse menino. Nós temos um jovem na igreja que já teve 4, 5 quedas de drogas. Esse menino volta. Esse menino tem uma vida, começou a bombar, célula, começou a fluir, meu Deus, o menino estava bem. 4, 5 meses se passaram, caiu de novo. E mandou mensagem, pastor, não suportei.
Eu falei assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Você vai para uma clínica, você vai ser cuidado, nós não vamos desistir de você. Você não vai morrer para isso não, meu filho. Deus vai botar fim nessa guerra, mas você também tem que querer. E Ele está lá. Sabe, irmãos, há guerras acontecendo, contendas, guerras familiares. Mas há momentos que a gente clama a Deus. E Deus fala assim, eu vou pôr fim nessa guerra aqui. Você está recebendo isso? Aí você fala assim, ué, o que aconteceu com a família? Deus pôs fim na guerra. Deus vai pôr fim, irmãos, na guerra ideológica, lá naquela faculdade. Você está crendo nisso? Deus vai pôr fim, irmãos, nas guerras no mundo. Haverá um dia, em Apocalipse diz que Ele vai exterminar a Babilônia. Igreja amada, nós estamos em guerra contra o sistema babilônico. É orgia para dar e vender. É uma baderna. É um ataque com a igreja. É ataque a lideranças. É ataque o tempo todo. Irmãos, haverá um dia em que Deus vai aparecer. Cristo vai voltar. Todos, irmãos, que estiverem vão ter que se prostrar diante dele. Todos. Mas enquanto isso não acontece, Deus está usando a igreja. Deus está colocando essa igreja. E aqui, irmãos, nesse Salmo 46, Deus vira uma hora e fala assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mas no verso 10 ele diz, parem de lutar. Para. Haverá momentos que Deus vai falar para os poderosos, pode parar de lutar, chega, acabou, estou dando um basta. Eu tenho orado isso, irmãos, com uma mãe que tem uma filha com depressão há anos. Ela assim, pastor, eu estou clamando a Deus para Deus falar assim, pare de lutar. E eu orei um dia, falei assim, Deus, derrama do teu parar sobre essa menina, sobre isso que está matando ela. Nós podemos clamar assim, irmãos. E aí diante desse tempo, esse salmo lido por Martim Lutero, agostiniano, Martim Lutero, na reforma de 31 de outubro de 1517, ele vai escrever, vai colocar nas portas da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra as indulgências. O Lutero é chamado ali no concílio, para que negasse tudo isso. Diga, olha, nega, senão você vai ser expulso. Nega essas 95 teses. Ele diz, eu só nego se vocês me provarem biblicamente. Então chamam ele. E aí quando ele está sendo levado, ele está meditando qual salmo? O Salmo 46. E o Salmo 46, ele está meditando no Senhor. Eu sou teu refúgio, eu sou o teu auxílio, eu sou o teu socorro, eu estou presente com você. E aí esse homem vai escrever essa letra, castelo forte é o nosso Deus. Olha a letra, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, e todo transe agudo, pois com furor tenaz, nos tenta Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. Parte 2, aí tem um respirar. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Olha o que Lutero entendeu, irmãos. Uma só palavra, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se pois nos suceder, família, bens perder, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Aleluia! Irmãos, essa letra vem de uma leitura, de uma meditação no Salmo 46 de Martim Lutero. Quem é como o nosso Deus?
refúgio, fortaleza, auxílio, proteção, livramento e graça abundante sobre a igreja. Eu olhei para a ceia, os elementos, e eu fico buscando palavras. Quando eu olho para o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e o pão, que representa o corpo de Cristo. E meditando um dia, Deus ministrou no meu coração a respeito do corpo. Você vai lembrar de quando Jesus, Só uma pergunta: quantos não receberam os elementos? Só levantar sua mão, por favor. Fica com ela erguida, isso, permaneça erguida, que a equipe vai distribuir para você. Todos estão convidados a participar. E José de Arimateia, junto com Nicodemos. O José de Arimateia não aparece muito na Bíblia, mas ele aparece agora. Jesus está numa cruz, o seu corpo sangrando, morto. Ninguém mais estava ali, praticamente. Mas ele está lá. Quem vai querer cuidar de um corpo morto? Quem vai querer investir num corpo morto? Quem é que vai dizer assim: eu vou pegar do meu dinheiro e eu vou investir nesse corpo sangrando aí? Mas as multidões vinham até Jesus com ele vivo e pediam: cure o cego, cure o coxo, cure, multiplica os pães e peixes para a gente comer, precisamos de alimentos. As pessoas, enquanto viam Jesus vivo, elas iam pedir, elas iam clamar, muitos com fé e outros sem fé, alguns querendo segui-lo e outros só querendo usá-lo, mas estavam indo. Mas quando Jesus ficou na cruz, sangrando, morto, até os discípulos foram embora. Tanto que Jesus vai encontrar com eles lá em João 20, pescando. Não tinha mais ninguém lá. Aí aparece um homem chamado José de Arimateia, uma vez citado aqui na Bíblia. Esse José de Arimateia se apresenta, conversa com Nicodemos, o Nicodemo de João 3. Ele falou assim: olha, vou procurar a maior autoridade para a gente cuidar do corpo morto de Jesus. Mexe com você isso? Amada igreja, o que Paulo chama do corpo de Cristo nas suas cartas? Diga: igreja. A igreja é o corpo de Cristo. José de Arimateia fala assim: me autoriza a descer esse corpo, me autoriza a carregar esse corpo, me autoriza a limpar esse corpo, a pegar os perfumes, as essências aromáticas e limpar todo o corpo dele. Meu Deus, meu Deus. E aí a autoridade libera: pode limpar, está morto mesmo, sair para quê? Pode levar. Pois é, o José pegou, junto com Nicodemos, o túmulo, irmãos, da família de Nicodemos, José de Arimateia. Eles falaram assim: nós vamos limpá-lo, vamos cuidar dele. Você já imaginou? É que a gente não tem essa visão. Você tem que entrar na cena. Irmãos, quem aqui quer ir lá no necrotério e vai assim: tem um morto aí? O pastor João morre. Aí eu queria lavar o corpo dele com os perfumes mais caros. Irmão, isso não existe. A gente paga para alguém cuidar do defunto, não é assim? A gente paga alguém, porque isso é um trabalho, meu Deus do céu. Agora, irmãos, o camarada foi lá e comprou os perfumes aromáticos, as essências aromáticas, foi lá e tirou ele da cruz, levou no colo e limpou ele todo, e colocou o perfume caro nele, e colocou todo o pano, enfaixou todo ele, pegou o corpo dele, limpinho, e colocou num túmulo que não era de Jesus, emprestaram.
Quem quer cuidar do corpo morto, irmãos, hoje? Sabe quem é o corpo morto hoje? É a igreja, irmãos. Quem que quer cuidar da igreja hoje, irmãos? Quem quer cuidar dos santos, dos irmãos da fé? Quem é que quer cuidar de alguém que está sangrando aqui, irmãos? Hoje de manhã ouvimos o testemunho da Lu, que ficou 33 dias na UTI com a sua filha, autista em nível máximo. 33 dias. Ela cuidando da filha lá, sangrando, morrendo. Ela estava lá. Hoje, a filha dela veio andando aqui, segurada pela Amanda e por ela. Ela subiu esse altar aqui hoje. Vale a pena investir no corpo morto. Porque alguém foi lá e falou assim: deixa que eu cuido dele. E para a glória de Deus, o José de Arimateia passou, o Nicodemos passou, e o túmulo ficou vazio. Glória a Deus. Tudo passa, mas o verbo de Deus jamais passará. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo está ressurreto. E olha que legal, o José de Arimateia lê, Nicodemos não está aqui. Deixa eu te contar um segredo. Mas Jesus, Ele está na casa. Jesus está na casa, irmão. Você pode só fechar seus olhos e só pedir: Senhor, eu reconheço que o Senhor está aqui. Irmãos, não deixe esse momento ser um momento litúrgico, um momento tradicional, um momento em que você fala assim: nossa, é um memorial só. Não, Ele está aqui, irmãos. Nós não estamos só fazendo esse momento, nos lembrando lá do passado, mas nós estamos celebrando. Ele está vivo, Ele reina, Ele governa, Ele está sentado no trono, Ele governa eternamente. Nós te honramos, Senhor. Nós te honramos, o Senhor está aqui. O Senhor é a vida, e quem crê em Ti, ainda que morra, viverá. Nós honramos a Tua vida nessa noite, nós honramos a Tua essência, nós honramos a Tua presença, nós honramos o Teu nome, o nome que é sobre todo nome, e que a morte não pode detê-lo. Jesus matou a morte, Jesus sepultou a morte, Jesus está vivo, Ele está à destra do Pai, mas Ele está aqui em nós, Ele está dentro de nós. Quem pode dar glória a Deus aí? Ele está aqui, Ele reina. Exalte o teu Deus, exalte o teu Deus, exalte o teu Deus, glorifica o teu Deus.